Pronto, começou. Amém. A paz do Senhor, irmãs. Eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês hoje do que eu tenho aprendido com a psicologia, né? Que é uma temática que eu venho estudando há muitos anos. Acho que é metade da minha vida, pelo menos agora, né? Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre da experiência que eu tenho tido com os meus pacientes, dos conhecimentos que eu tenho aprendido sobre esse tema, né? Que é o autocuidado. Por que é tão difícil? Porque às vezes é tão difícil da gente colocar esse autocuidado em prática, e a gente vai falar principalmente para nós mulheres, né? Por que para nós mulheres às vezes acaba sendo tão difícil? Então, eu trouxe aqui alguns pontos principais do porquê isso costuma ser tão difícil para a gente. Eu queria compartilhar com vocês um pouco, talvez a gente vai, à medida que a gente vai falando aqui, a gente vai se identificar em alguns pontos, e eu queria trazer esses pontos justamente para que a gente possa estar refletindo sobre isso, para que a gente possa pensar sobre o porquê que nós não estamos conseguindo, de repente, cuidar tanto de nós mesmas, e para que a gente possa tentar modificar isso, para que a gente possa tentar olhar as coisas de uma maneira diferente, tentar agir de uma maneira diferente, para que a gente possa conseguir colocar isso em prática. Então, deixa eu dar só um segundinho aqui, porque eu queria. Tem uma coisa que eu lembrei aqui que eu gostaria de falar, mas eu queria falar mais para frente, então eu vou só anotar aqui para não me esquecer depois. Então vamos lá. Então, o que acontece? Para a gente poder começar. Nós mulheres somos diferentes dos homens, em vários sentidos. Nós somos diferentes fisicamente, mas também nós somos diferentes cognitivamente. O que isso quer dizer? A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de perceber as coisas, a nossa maneira de perceber a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor, a nossa maneira de sentir o sentimento de quem está ao nosso redor. O que a gente vai priorizar é diferente naturalmente dos homens. Então, existem vários estudos científicos ao longo do tempo que foram mostrando essas diferenças entre homens e mulheres. E mostram que nós, mulheres, somos mais perceptivas do sofrimento das pessoas ao nosso redor, nós somos mais atentas aos detalhes, e nós nos preocupamos mais com as pessoas em si do que com as coisas em geral, tá, gente? É claro que tudo isso a gente vai ter algumas variações, então você pode conhecer uma mulher que se preocupe menos com as pessoas do que um homem em específico, mas no geral, a maioria das mulheres vai se preocupar mais com as pessoas, com as questões pessoais de cada um, do que os homens. A gente já tem essa tendência maior, tá? Isso faz com que muitas vezes as mulheres tenham uma característica chamada autossacrifício. Só que, hoje em dia, na psicologia, existem muitas pessoas que estão trazendo o autossacrifício como uma coisa ruim, tá? E eu não quero trazer aqui hoje pra gente o autossacrifício como uma coisa ruim. Eu quero que a gente entenda que tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio. Nós precisamos saber até que ponto nós precisamos nos sacrificar e até que ponto o nosso sacrifício vai estar sendo benéfico para a pessoa que está do nosso lado. Porque quando a gente se sacrifica demais, a gente pode acabar trazendo malefícios para as pessoas. Como assim malefícios, Bárbara? E muitas vezes, quando a gente se sacrifica demais, a pessoa acaba não tendo autonomia para fazer as próprias coisas. Coisas que a pessoa poderia estar fazendo sozinha vão ficar nas nossas costas. E a gente vai ter que ficar sempre com uma responsabilidade muito maior do que a gente precisaria ter. Então, nós, como mulheres, quando a gente olha uma pessoa ao nosso lado sofrendo, é muito mais comum que a gente sofra junto com essa pessoa. Então, a gente tem aquele sentimento de ficar, ai, tadinho, ai, porque tá cansado, ai, porque já fez tanta coisa. E muitas vezes, quando a gente está pensando isso sobre a outra pessoa, a gente não para pensar que nós também naquele dia talvez fizemos tantas coisas, que nós também naquele dia tivemos o nosso cansado, que nós também ficamos doentes, que nós também precisamos de cuidado. Então, muitas vezes a gente vai estar sempre o tempo todo priorizando o outro, até em momentos em que talvez a gente não deveria estar priorizando naquele momento, tá? Não estou dizendo, como eu disse, eu não estou falando contra o autossacrifício. O autossacrifício é, inclusive, bíblico, né? A gente que conhece a Bíblia, a gente sabe, existe uma passagem que fala, ninguém tem amor maior do que esse,
aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. Isso é autossacrifício, certo? Mas a gente não tem que dar a vida para uma pessoa que não precisa que a gente dê a vida por ela naquele momento, né? Então a gente não tem que se esgotar de tanto trabalhar quando a pessoa do nosso lado, seja nossos filhos, que muitas vezes a gente faz isso pelos filhos, pelos maridos, pelos amigos. Se a gente vê que aquela pessoa ali consegue ter a capacidade, a habilidade para lidar com aquela situação. Então, às vezes, a gente vai ter que se abster um pouquinho, esperar um pouquinho e deixar aquela pessoa fazer aquela parte. E quando a gente equilibra esse autossacrifício, só isso já é um autocuidado. Por que eu digo que isso já é um autocuidado? Porque a gente, como eu falei, muitas vezes a gente se sobrecarrega, né? E essa sobrecarga, ela vai gerar muitas vezes não só o cansaço físico, mas também um estresse, um cansaço mental que vai debilitando e adoecendo a gente. Então, só o fato da gente conseguir entender e equilibrar que certas coisas não são necessárias a gente se sacrificar, que a gente pode deixar aquilo ali para outra pessoa tentar resolver da maneira que ela conseguir, só da gente conseguir entender isso, a gente já vai estar começando um autocuidado. A gente já vai começar a olhar para nós mesmos e entender que nós também temos o nosso momento de cansaço, que nós temos nossas dores, nossas doenças, nossas fragilidades e que também precisamos ser cuidados, né? E aí, o que acontece também muitas vezes quando a gente tem esse cuidado com o outro exagerado, esse autossacrifício exagerado? O que acontece muitas vezes é que a gente faz pelo outro, faz, e a gente fica esperando que o outro vai fazer aquilo ali pela gente também. Então, eu vi que o outro tá. Vou dar um exemplo bobo, assim. Uma pessoa tá tossindo. Aí eu vou lá e vou pegar água ou xaropinho para a pessoa. E um outro dia eu vou estar tossindo, talvez até muito pior do que aquela pessoa. E eu vou esperar que a outra pessoa vai pegar a água e o xaropinho para mim. Mas muitas vezes isso não vai acontecer. E a gente faz pelo outro e a gente fica esperando que o outro vai fazer a mesma coisa pela gente. Mas a gente precisa entender quem são essas pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a pessoa não conseguiu nem perceber que você estava esperando aquilo, né? Que você estava esperando aquela ajuda. Mas, de qualquer maneira, também, muitas vezes, são coisas que nós podemos fazer para nos cuidar. Mas nós, muitas vezes, ficamos esperando que o outro vai fazer aquilo que a gente fez e a gente não faz, e isso gera mais um estresse para a gente. Então, quando a gente está fazendo algo pelo outro, quando a gente está se sacrificando pelo outro, a gente precisa entender que, de fato, isso vai ser um sacrifício. Porque se a gente ficar esperando esse retorno, a gente se frustra muitas vezes e a gente não vai ter esse retorno. E aí, muitas vezes, o que acontece também é que a gente acaba esperando quase que algumas pessoas chegam num ponto de autossacrifício tão grande que elas esperam meio que uma autorização das outras pessoas para se cuidar. Então, elas não conseguem simplesmente parar o que estão fazendo e, de repente, estão muito doentes, estão se sentindo mal, parar e descansar um pouco. Elas não conseguem fazer isso. É como se elas precisassem que outra pessoa dissesse: não, descansa, fica aí um pouquinho parada, porque aquela pessoa colocou na mão do outro esse direito de gerir o próprio cuidado dela. Então a gente precisa entender que a gente se cansa, que a gente tem direito de descansar, que a gente tem direito de sair para ir no médico, que a gente tem direito de cuidar da nossa aparência também, que a gente tem direito de tomar um banhozinho mais demorado, é claro, dentro das possibilidades que a gente tem, né? Se a gente tem um filho pequenininho, vai ficar lá na porta do banheiro, mãe, às vezes não vai dar para a gente tomar um banho demorado, né? Mas se a gente tem essa possibilidade, a gente não precisa sair correndo para estar ali o tempo todo atento o que os outros vão querer, o que os outros vão exigir da gente, ou tá fazendo tudo para ficar tudo impecável dentro de casa e a gente sabe que a gente faz e sempre tem outras coisas para fazer. Então a gente pode tirar esse tempo e falar assim: não, hoje as coisas de casa vão ficar esperando um pouquinho e eu vou descansar e cuidar de mim. Eu não preciso me sentir culpada por tirar um tempo para descansar e cuidar de mim. Eu não preciso que o outro venha me autorizar para tirar um tempo e cuidar de mim. Eu preciso eu mesma dar essa autorização para mim mesma. Entender que eu tenho esse direito, porque também eu tenho essa necessidade.
Nós, como seres humanos, temos necessidade de descansar, temos necessidade de ter um momento de lazer, temos necessidade de cuidar também da nossa aparência, para a gente estar bem apresentável socialmente aqui para os nossos irmãos. Então, nós temos essas necessidades. Então, a gente não precisa, a gente precisa começar a refletir se a gente não está esperando muito que o outro diga para a gente descansar, que o outro não... Porque a gente fica, às vezes, com medo da pessoa reclamar que a gente está parado, né? Ou a gente se sente culpado, porque a gente aprendeu há tanto tempo que a gente tinha que estar sempre fazendo alguma coisa. Então, às vezes, a gente se sente culpado. E aí a gente vai lá e fica sempre fazendo alguma coisa. A gente não tira aquele tempo para a gente se cuidar e para a gente descansar. E aí a gente tem um outro ponto que muitas vezes acaba atrapalhando a gente para a gente descansar, que é justamente esse medo de ser julgado, né? Então, o que que as pessoas vão pensar de mim, eu parado aqui? O que que as pessoas vão pensar de mim se eu ficar tirando tempo para eu ir para eu me cuidar, se eu separar um dinheiro para eu fazer uma coisa que é importante para mim? O que que as pessoas vão pensar, que tipo de esposa, de mãe, de filha que eu sou fazendo essas coisas? Então, a gente tem que ponderar isso tudo, sim. A gente tem que pensar não o que as pessoas vão pensar da gente. A gente precisa pensar se o que a gente está fazendo é justo, se o que a gente está fazendo é correto. É claro que a gente não vai, né? Que a gente sabe que existem pessoas que vão extrapolar também para o outro lado. Então, a gente tem pessoas que vão se focar somente nelas mesmas, e não é isso que a gente vai fazer. Mas a gente vai cuidar da gente também, até mesmo porque para cuidar do outro a gente precisa estar bem, né? Então, quando as pessoas vão fazer voar, né, pegar um avião, as aeromoças, elas vão dar instruções de segurança. E elas falam assim: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. E aí elas falam assim: coloque primeiro a sua máscara e depois ajude a pessoa que está ao seu lado a colocar a máscara dela. Por que que a gente tem que colocar primeiro a nossa máscara? Porque senão a gente pode ficar sem oxigênio, e aí a gente vai desmaiar, e aí vai ficar sem oxigênio a gente e a pessoa que está do lado, né? Então, a gente não vai conseguir nem ajudar a pessoa e nem a gente mesmo. Então, a gente precisa perceber que em certos momentos a gente precisa parar para botar uma máscara de oxigênio na gente. A gente precisa parar ali para a gente respirar, para a gente ter um momento para a gente ficar em silêncio com a nossa mente, um momento para a gente fazer uma oração, um momento para a gente relaxar ou para a gente comer uma coisa mais saudável, cuidar da nossa alimentação também. Às vezes a gente está tão corrido que nem da nossa alimentação a gente consegue cuidar. Às vezes a mãe passa lá, faz a comida para todo mundo e o dela ela come qualquer coisinha ali que sobrou, que tinha por cima e não se alimenta de uma maneira saudável. Às vezes fazendo um monte de coisa, não marca para ir num médico, fazer um exame, para se cuidar, para fazer um preventivo ou o que for. Então, o que que acontece? A gente precisa lembrar que se a gente não estiver respirando, a gente vai chegar no momento em que a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Então, a gente precisa se cuidar para também poder cuidar melhor do outro. Tudo isso, lembrando aquilo que eu falei desde o princípio, que é uma coisa que eu sempre gosto de trazer para todos os meus pacientes, é muito importante isso, que é o equilíbrio. A gente sempre precisa buscar o equilíbrio entre todas as coisas. E eu vou trazer aqui uma outra metáfora para vocês sobre equilíbrio, para a gente poder refletir um pouco sobre o que é o equilíbrio, né? Vocês já devem ter visto, talvez, em algum filme, ou talvez até um desenho animado, um equilibrista andando numa corda bamba, assim, nos circos. E quando é uma corda bamba bem comprida, eles usam uma barra para se equilibrar nessa corda, para andar nessa corda de um lado até o outro. E aí eles vão andando, e se eles vão caindo um pouquinho para o lado de cá, eles vão usando a barra para poder voltar para o meio. Aí cai um pouquinho para o lado de cá, e vão usando a barra, e vão se equilibrando no meio. Até que eles conseguem passar por aquela corda e chegar do outro lado. Então, o que que acontece? O equilíbrio na nossa vida é assim. A gente, muitas vezes, não vai conseguir ficar certinho ali no meio. Então, alguma hora eu vou perceber que, às vezes, eu estou fazendo demais pelas outras pessoas do que eu deveria fazer. Outra hora, talvez, eu vou perceber que eu estou fazendo demais por mim do que eu deveria fazer. E aí, eu preciso sempre estar percebendo isso e buscando voltar para o equilíbrio no centro. Eu preciso perceber isso antes que eu caia para algum lado.
antes que eu vá longe demais, tanto no meu próprio cuidado quanto no cuidado do outro. Porque quando a gente pende demais para um lado ou para o outro, a gente vai estar trazendo prejuízos, ou para a gente, ou para as pessoas ao nosso redor. Mas se a gente consegue pender só um pouquinho e perceber e voltar para o centro, aí eu vou um pouquinho para o lado de cá, percebo, volto para o centro. Então eu vou buscando esse equilíbrio. Quando eu chego no final do caminho e eu olho para trás, eu vejo que eu tive uma vida equilibrada, apesar de eu não estar sempre certinho ali no meio. Entende? Então o equilíbrio, às vezes as pessoas pensam assim, ter o equilíbrio eu preciso estar sempre certinho no meio, equilibrado perfeitamente no meio. Mas não, muitas vezes pelas demandas da vida, pelo dia a dia, pela nossa própria percepção. A gente vai um pouquinho para um lado, a gente vai um pouquinho para o outro, mas a gente tem que estar sempre atento para a gente buscar fazer esse equilíbrio, né? E aí a gente pensa também uma outra questão, que eu quero trazer um versículo bíblico aqui para a gente refletir um pouco sobre ele, sobre essa questão do equilíbrio, né? A Bíblia fala que os maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu digo para uma pessoa, imagina que essa parede desse lado aqui não está pintada, está só no tijolo, e eu falo para a pessoa para ela pintar essa parede aqui igual essa daqui. Pinta essa parede aqui do mesmo jeito que essa aqui está pintada. E a pessoa vai falar, como que eu vou pintar se ela está só no tijolo? Só se eu desenhar tijolinho na outra, ou então eu vou ter que pintar primeiro essa parede aqui para depois eu poder pintar a outra igual. Né? Porque eu quero que pinte essa daqui igual a essa, mas essa aqui tá só no tijolo. Então, muitas vezes, a gente é essa parede que tá só no tijolo. A gente não tá se amando, a gente não tá se cuidando e a gente quer ter uma medida boa, saudável para cuidar do outro, mas a gente não tem, porque é amar o próximo como a ti mesmo. O próximo como a ti mesmo, do mesmo jeito, no mesmo nível, né? Então, quando eu não cuido de mim, quando eu não sei separar um tempo para o meu próprio autocuidado, como eu vou saber se eu não estou cuidando demasiadamente do outro? E cuidado demais também faz mal, né? Como a gente estava falando, a gente pode acabar. Eu vou usar essa palavra porque eu acho que vai deixar bem claro o que eu quero dizer. A gente pode acabar, de um certo modo, mimando as pessoas ao nosso redor, quando a gente cuida demais. Porque elas ficam sempre naquela expectativa daquele tanto que a gente sempre faz. E aí a gente acaba fazendo muito, e muito, e muito, e essas pessoas acabam também não crescendo. E eu não estou falando, obviamente, de crescer fisicamente. Eu estou falando das pessoas ao nosso redor crescerem enquanto pessoas, se tornarem pessoas mais fortes, mais maduras. E muitas vezes a gente, quando cuida demais, a gente está atrapalhando esse crescimento. Então, a gente precisa se lembrar que se a gente está se amando e se cuidando, e está cuidando do outro igual a gente está cuidando da gente, a gente tem muito mais chance de estar fazendo isso de uma maneira equilibrada e saudável, né? Então, a gente precisa saber reorganizar as prioridades na nossa vida, que não são estáveis também, né? Existem as prioridades diante de Deus, mas no nosso dia a dia, as prioridades não vão ser estáveis. Porque se, por exemplo, um dia eu estou doente, então naquele dia talvez a prioridade vai ser me cuidar dentro da necessidade que eu tenho. Se hoje meu filho está doente, a prioridade vai ser cuidar do meu filho. Então talvez eu não vou cuidar de nada de mim. Zero. Vou estar só focado ali na criança para a criança poder se recuperar. Ou então, às vezes, eu tenho um problema para resolver. Ok, a gente vai ter essas prioridades, mas a gente precisa equilibrar isso sempre que possível. Então, um diazinho eu vou de mais para cá, outro diazinho eu equilibro. No outro dia eu vou para lá e depois eu equilibro. Sempre buscando esse centro dentro do possível, tá? Isso, eu vou falar esse ponto aqui também que eu acho muito importante, essa questão do possível. Existe um ideal, a circunstância ideal da nossa vida, o casamento ideal, a casa ideal, meu dia a dia ideal. Existe o ideal na nossa cabeça, então a gente sabe como que é esse ideal, como que seria minha família ideal, como seria o comportamento ideal para todo mundo ao meu redor, o meu comportamento ideal. A gente sabe que existe um ideal, mas a realidade é aquilo que a gente tem para a gente lidar. Então, a gente precisa entender como que a gente vai buscar esse equilíbrio dentro da nossa realidade. Ah, mas se fulano fizesse isso,
eu conseguiria ter mais equilíbrio. Ah, mas se eu tivesse aquilo, eu teria mais equilíbrio. Sim, a gente sabe que existem esses ideais, é como eu falei, são coisas que fariam a nossa vida ser melhor, funcionar de uma maneira mais tranquila. Mas a gente vive num mundo em que essa perfeição não existe, né? Então a gente tem pessoas imperfeitas ao nosso redor, nós mesmos somos imperfeitos também. A gente tem circunstâncias de problemas, coisas que às vezes não estão indo bem na nossa vida. E a gente precisa olhar para essas circunstâncias, entender como elas são de verdade, e a gente precisa pensar assim: como eu vou buscar ser equilibrada entre me cuidar e cuidar do outro, no meio dessa realidade que eu vivo? Dentro dessa realidade, qual é o melhor que eu posso fazer dentro dessa realidade? Muitas vezes a gente vai ter pessoas com transtorno de ansiedade, com depressão, porque elas estão o tempo todo pensando numa realidade que não existe e tentando cobrar de si próprias atitudes que não são possíveis, porque dentro daquela realidade ele não é possível. Entende? Então a gente precisa olhar para a nossa realidade, às vezes, para o nosso tempo. Às vezes a nossa realidade é uma realidade em que a gente tem muitas coisas para fazer e a gente não tem tempo para fazer um infinito de coisas. A gente tem um limite de tempo. A gente tem um limite de capacidade de se esforçar para as coisas. A gente não tem uma capacidade infinita de esforço. Então, a gente precisa entender essa realidade e falar: tudo bem, então isso daqui não vai dar para eu fazer. Esse ponto aqui eu não vou conseguir arcar. Então, a gente precisa entender também a nossa realidade. E aí, o que acontece muitas vezes? Aí falando mais no caso de saúde, no aspecto de saúde de nós todos, as mulheres, muitas mulheres, às vezes, deixam de se cuidar porque elas têm medo de descobrir alguma coisa ruim, né? Então, a gente vê algumas pessoas com muitos temores, né? Passaram, às vezes, por situações até que foram traumáticas na vida delas, pessoas que passaram por situações difíceis e perderam entes queridos, enfim, vivenciaram uma situação dolorosa e muitas vezes, por medo de descobrir alguma coisa, essas pessoas não vão buscar esse autocuidado, né? Exatamente. Muitas vezes a gente está com medo exatamente de fazer um exame lá e o resultado vira alguma coisa ruim. E aí a gente vem até uma frase que é bem supersticiosa, que eu já ouvi bastante vezes, que é aquela frase assim: quem procura acha, né? E nesse caso ela é uma frase bem supersticiosa, porque ela está dizendo que se eu ficar fazendo exame, em algum momento eu vou encontrar uma doença. Mas será que isso faz sentido na a doença já está ali? Então, a gente vai encontrar uma doença no nosso exame se a doença está ali no nosso corpo. E se ela está no nosso corpo, então é importante que a gente encontre ela no exame, para que a gente possa se cuidar. Muitas vezes, muitas pessoas, até mesmo falando de doenças psicológicas, tá? De depressão, de transtorno de ansiedade, muitas pessoas protelam, deixam para depois. Ai, mas eu aguento, mas não precisa. E por esse medo também de descobrir que está com alguma coisa. E aí o que vai acontecendo com essas pessoas muitas vezes? A gente vai tendo uma piora desse quadro, tanto de ansiedade quanto de depressão, como se a gente tem alguma doença também. A gente muitas vezes tinha algo que era tratável, que era possível de ser solucionado, com mais facilidade, mas como a gente vai demorando para buscar esse tratamento, eu não estou dizendo quando a gente acaba não tendo uma possibilidade. A gente sempre tem que ir buscando os caminhos. Às vezes a gente não tem essa possibilidade de fazer alguma coisa ali, né? Cada um de nós tem as suas limitações, então algumas coisas não são possíveis. Mas quando a gente tem a possibilidade e a gente não faz, porque a gente está com medo de descobrir que realmente tem uma doença ali, né? E aí, muitas vezes, a própria ansiedade, né, faz com que a gente tenha esse medo tão grande que paralisa a gente. E aí a gente não quer nem se movimentar para fazer aquilo ali. E aí o que acontece? Nós precisamos pensar, refletir nas consequências das ações que nós estamos tendo agora.
Se hoje eu tiver uma doença e eu não buscar ajuda, eu posso ter uma consequência muito pior depois. Exemplo, aconteceu isso comigo no ano passado, né? Eu fiz um exame por fazer, né? Não estava sentindo nenhum sintoma e eu descobri que eu estava com um tumor no meu coração. E eu tive a oportunidade de fazer cirurgia para retirada desse tumor em janeiro e hoje eu já estou com minha saúde restaurada. Mas se eu não tivesse feito aquele exame, porque eu estivesse com medo, por exemplo, de descobrir alguma coisa, eu poderia não ter descoberto e eu poderia ter alguma consequência hoje, esse tumor poderia ter se desprendido, eu poderia ter tido uma série de problemas, né? Então, por que que eu não tive esses problemas? Porque eu consegui fazer o exame e eu consegui enfrentar primeiro esse exame, enfrentar também a cirurgia e resolver essa situação. Hoje, essa situação se tornou um passado, mas ela poderia não ser um passado, ela poderia ter causado um problema mais permanente. Então, a gente precisa, muitas vezes, e às vezes é difícil, é doloroso a gente lidar com esse tipo de situação, né? De doenças, é muito difícil mesmo. Mas a gente precisa pensar sempre na consequência para o nosso futuro. E isso são habilidades que a gente vai fortalecendo no nosso dia a dia. Às vezes existem coisas simples que a gente evita de fazer, por exemplo, não vou fazer um exame de sangue, que eu não quero descobrir nada. E aí eu vou me tornando aquele medo cada vez maior dentro de mim. Porque o medo, ele é assim, quando a gente foge daquilo que a gente tem medo, ele vai crescendo dentro da gente. E a gente vai se tornando uma pessoa com cada vez mais medo daquilo. E aí o medo vai se tornando algo que domina a gente. Muitos transtornos de ansiedade nascem dessa forma, porque a gente tem um medo e a gente não o enfrenta e a gente vai crescendo cada vez mais esse medo ao ponto dele nos dominar. Então, a gente ir lá procurar para a gente fazer um exame, para a gente entender o que está acontecendo com a gente, ele é também uma maneira da gente se cuidar fisicamente e é também uma maneira da gente se cuidar mentalmente, porque a gente vai estar se tornando mais forte, enfrentando essas dificuldades. Mas, Bárbara, eu tenho que enfrentar todos os meus medos? Não, a gente tem que enfrentar os medos que não são perigosos para a gente. Porque às vezes a gente tem medo, por exemplo, se eu tenho medo de fazer um exame de sangue, o exame de sangue é perigoso para mim? Não. Mas eu tenho medo? Eu mesma tinha fobia de exame de sangue, de agulha. Eu desmaiava toda vez que eu tirava sangue. Mas eu fiz um processo para enfrentar esse medo e hoje eu vou lá, faço o exame de sangue tranquilamente. Então, é possível a gente fazer esse processo, enfrentando devagarzinho esse medo. Mas se a gente não enfrenta, isso se torna uma limitação para a gente. Agora, se eu tenho medo de uma coisa que é realmente perigosa, claro que não é para a gente enfrentar esse medo. Esse é um medo saudável, um medo que está protegendo a gente. Então, a gente não tem que enfrentar esse medo, tá? Então, no nosso autocuidado, a gente precisa estar atento a esses pontos, que é o ponto do autossacrifício exagerado, então a gente precisa equilibrar esse autossacrifício. É o ponto da gente ficar esperando do outro essa autorização ou esse cuidado. A gente precisa ter iniciativa de se cuidar, de separar os nossos momentos, ou o dinheiro, ou o que for necessário para a gente poder estar se cuidando. É o ponto da gente não ter medo de ser julgado porque a gente está se cuidando. A gente precisa avaliar isso, tá? Se a gente está fazendo isso corretamente, mas a gente tem o direito de nos cuidarmos. Às vezes as pessoas vão julgar mesmo, mas a gente precisa pensar assim, se a gente está agindo de maneira correta, porque julgar as pessoas vão estar sempre julgando. Então, eu estou agindo de maneira correta? Estou. Então, vou seguir adiante no meu caminho, né? A gente precisa botar isso como uma das nossas prioridades, né? A gente está se cuidando. E a gente precisa superar esses medos de descobrir que algo ruim está acontecendo com a gente, para que justamente não aconteça algo ruim, para que justamente a gente possa estar bem. E por fim, eu queria tocar em um ponto que é a gente buscar ter uma disciplina, uma rotina de autocuidado. Então, muitas vezes o nosso autocuidado é uma coisa que a gente faz só lá quando a gente se lembra, né? E eu tô falando de todo tipo de autocuidado, gente. Eu tô falando de alimentação, eu tô falando de exames médicos, eu tô falando de um exercício físico, que é muito difícil, né, a gente colocar na nossa rotina um exercício físico, a correria que a gente tem.
mas a gente tem que buscar fazer isso, né? Se a gente errar metade do ano a gente fez. Então já é alguma coisa boa, já está fazendo algo bom para a nossa saúde. A gente precisa cuidar da nossa parte financeira também, da nossa saúde financeira. A gente precisa cuidar da nossa família. A gente precisa cuidar do nosso lado profissional e do nosso lado ministerial e espiritual também. Todas essas coisas, a gente precisa tentar colocar momentinhos ali na nossa rotina para a gente estar se dedicando a essas coisas também e não abrir mão de momentos desses cuidados necessários. Porque é aquilo, aparece uma urgênciazinha aqui agora, outra urgência ali depois, e a gente vai abrindo mão da gente o tempo todo e vai fazendo tudo aquilo ali que aparece. Então, às vezes, não é por auto-sacrifício, nem por esperar do outro, nem por medo, nem por priorizar outras coisas, nem por não querer ser julgado. Às vezes é simplesmente porque a gente está o tempo todo fazendo o que está aparecendo na nossa frente. A gente não tem uma organização para a gente poder ter os nossos momentos de autocuidado, para a gente poder ter uma disciplina de cuidar da nossa saúde mental, física e espiritual. Então, para que o autocuidado possa ser uma realidade na nossa vida, ele precisa ter também essa disciplina e essa organização no nosso dia a dia. A gente precisa encaixar ali, às vezes, realmente determinar um horário. Olha, todo dia, depois que eu escovar meu dente, eu vou separar um momento para fazer esse autocuidado aqui. Pode ser, por exemplo, o autocuidado espiritual. Eu tenho um momento ali do meu devocional, um momento com Deus. Então, eu vou separar esse momento aqui para Deus, esse outro momento aqui. Eu vou separar esse momento aqui para eu separar a minha alimentação do dia. Eu ir, de repente, lá no sacolão e comprar umas frutas para eu ter uma alimentação mais saudável. Então, a gente tem que fazer um planejamentozinho, porque se não planejar, na correria do dia a dia, vai ficando tudo de lado, a gente não faz aquilo que a gente precisa fazer para se cuidar, né? Então, assim, dentro da minha prática, do meu dia a dia, né, como profissional, o que eu vejo que acaba dificultando mais as pessoas, as mulheres, de terem esse autocuidado, é essa parte, são esses tópicos, né, principais, como eu falei, que se vocês quiserem, depois eu posso mandar esses tópicos lá no grupo para a gente poder estar se focando neles, pensando sobre eles. E a gente precisa pensar que a gente tem uma saúde, né? Essa saúde, o nosso corpo foi dado por Deus para que a gente cumprisse nosso propósito, a nossa missão aqui na Terra. Falar sobre amor próprio. Então, eu vou falar. Uma irmã falou aqui sobre amor próprio. Eu quero só aproveitar e falar um pontinho sobre essa questão de amor próprio, se vocês me permitirem. Muitas pessoas perguntam como a gente faz para ter uma boa autoestima. E, na verdade, existe um segredo que até é muito simples, né? Quando a gente consegue perceber ele, mas ele fica meio escondido aí na nossa realidade do dia a dia. Como que eu faço para uma outra pessoa gostar de mim? Eu vou ser gentil com essa pessoa, vou me preocupar com essa pessoa, eu vou de repente separar um tempo para estar com essa pessoa, eu vou fazer coisas boas por essa pessoa, vou ser agradável com essa pessoa, e aí essa pessoa vai gostar de mim, certo? Da mesma maneira, para a gente gostar de nós mesmos, nós precisamos ser dessa maneira com nós mesmos. Então, muitas vezes a gente, na nossa própria mente, a gente está se escorraçando o tempo todo. A gente está falando coisas ruins para nós mesmos, de quem nós somos, do que nós fazemos. A gente não está tendo misericórdia, a gente não está se perdoando pelos nossos erros. A gente entende que a gente tem que ter misericórdia com o outro, mas a gente não está tendo com a gente. É aquela questão que eu falei. Para eu amar o outro, eu tenho que saber me amar também. Eu tenho que ter esse equilíbrio. Então, o que acontece muitas vezes? Para a gente ter o amor próprio, a gente precisa justamente sermos pessoas boas para nós mesmos. Não é, repito, não estou aqui fazendo um culto do eu para que a gente cuide só da gente, porque isso não é legal, isso não é saudável para ninguém. A gente precisa cuidar do outro também, mas a gente precisa cuidar da gente também. Essas duas coisas precisam estar em vista, né? Então, e ela falou um pouco sobre a procrastinação. Não sei o que eu poderia te falar em tão pouco tempo sobre procrastinação. É um tema muito amplo, né? Muitas coisas podem fazer a gente procrastinar. Esses temas que eu falei agora há pouco podem fazer a gente procrastinar muitas coisas, deixar para depois.
né? Então, É eu isso que, acho que se a gente se focar, foi pode por isso que falar. eu toquei, por isso que eu, pelo seu tema, Hum, isso é procrastinação, porque quando a gente se deixa de lado e a gente valoriza mais o outro, a gente vive em função do outro. Só que a gente, como você colocou, a gente precisa ter equilíbrio. É, uhum, sou eu me cuido e cuido do outro também, mas com é equilíbrio. isso. Eu entendo também que o amor próprio eu tenho que vir sim, em primeiro lugar, mas eu também tenho que cuidar do outro. Não é só realmente como você colocou, não posso ficar só Uhum, me olhando como narciso, né? Falar, só eu o tempo todo. Mas eu preciso ter o amor próprio. Se eu não tiver amor próprio, eu não consigo isso, amar o outro e fazer pelo outro. E a isso. procrastinação, eu acho que nesse dia a dia, nessa correria, nisso tudo que a gente faz, a gente acaba procrastinando algumas coisas. Se não for com o Sim. nosso cuidado de ir ao médico, às vezes é com filha, com marido, né? As irmãs que são casadas, às vezes é alguma coisa do trabalho, deixou de estudar, às vezes está fazendo um cursinho, né? Era para ter lido aquele capítulo tal. Aí você vai empurrando com a barriga. Então, acho que a Uhum. procrastinação está muito porque eu acho que porque a gente fica muito sobrecarregada e a gente vai acumulando problemas e acaba a gente procrastinando. Por isso que eu perguntei da sua fala para você tocar um pouquinho nesse assunto. Uhum, sim. Não, mas é exatamente isso. Na verdade, todos esses motivos que a gente falou antes, eles podem levar a gente a procrastinar. Por exemplo, o autossacrifício. Então, eu tenho, de repente, demandas pessoais, né? Como você falou, de um curso, de um trabalho, ou uma coisa pessoal minha. De repente, eu queria estudar sobre o assunto tal, para meu crescimento pessoal, para eu me tornar uma pessoa melhor. Mas eu vou sempre deixando aquilo para depois, porque tem um monte de coisa ali aparecendo, ou porque eu quero me sacrificar pelo outro, ou porque eu fico achando que se eu parar no meu canto para estudar ou para fazer alguma outra coisa que eu queira, as pessoas vão ficar julgando aquilo. Então, esses motivos aqui que a gente falou já são motivos de muitas vezes a gente procrastinar. E procrastinação, a gente precisa isso, determinar o que a gente vai fazer e a gente fazer de fato, né? Assim como a nossa palavra para as pessoas precisa valer, ela precisa valer para a gente mesmo. Muitas vezes a gente fala que vai fazer alguma coisa, mas a gente não cumpre aquilo. Melhor a gente não falar que vai fazer. Ou a gente vai falar que vai fazer uma coisa menor. Não dá pra gente de um dia para o outro começar a colocar tudo em prática na nossa vida e tudo vai dar certo. É aquilo que eu falei, o ideal é uma coisa, a realidade é outra história. Na realidade, a gente vai construindo isso aos pouquinhos. E aí a gente vai conseguindo colocar todas as coisas em prática na nossa vida devagarzinho. Às vezes a gente deixa umas petecas caírem, a gente bota elas de volta no lugar e a gente segue o nosso caminho, né? Então é isso, e a gente precisa estar cuidando de todas as nossas áreas, a gente precisa entender a importância de cada uma delas para a gente poder manter uma vida saudável, uma mente saudável, e assim a gente vai conseguir servir muito melhor a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Alguém botou uma pergunta aqui. Que Ai, bom. mas agora sumiu. Eu não sei, eu posso responder essa pergunta que colocaram aqui agora? Pode, pode. Tá. Ok. Ela falou que muitas vezes muitos cristãos acabam ignorando o lado emocional, né? Como eles acabam não tendo esse emocional muito tratado. O que que acontece, gente? Eu vou dizer, aí eu vou falar um pensamento meu sobre isso, porque eu não posso, né, trazer para mim aqui como se fosse a verdade sobre tudo, mas eu vou dizer o meu pensamento sobre isso como cristã e como psicóloga junto, né? É, muitas pessoas acham que tudo que é de cunho emocional é de cunho espiritual ao mesmo tempo. Elas não conseguem fazer uma separação disso, né? Porque o físico é muito claro, né? Então, quando eu olho aqui, eu tenho um machucado, meu braço está doendo, é físico. Eu olho e já sei que é físico. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem separar o que é emocional e espiritual. Talvez, nas questões emocionais, haja sempre uma parte espiritual. Talvez não haja só uma parte emocional em alguns momentos. Então a gente precisa entender, assim, eu penso que se a gente tem possibilidades, se a gente tem instrumentos e ferramentas para a gente poder aprender a ser melhor emocionalmente, psicologicamente, e essas ferramentas estão de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, por que nós não vamos usar essa ferramenta? Porque nós vamos ficar esperando sempre que haja algo milagroso acontecendo para que a gente seja curado emocionalmente, espiritualmente. Então, muitas vezes isso também requer um esforço da nossa parte, porque existem coisas que nós podemos fazer. Às vezes, o ensinamento que está sendo trazido
é aquilo que Deus está trazendo para a vida daquela pessoa para que ela possa ser curada. Mas a pessoa fica esperando o milagre, né? Aquela parábola que algumas pessoas contam de um cara que estava numa enchente e ele estava em cima do telhado da casa e a água foi subindo, aí passou um jet ski, ele não quis ir, falou que Deus ia salvar ele. Passou um barquinho, ele falou que Deus ia salvar ele. Passou um helicóptero, ele falou que Deus ia salvar ele. E ele morreu afogado. E quando chegou no céu, falou: Poxa, Deus, você não me salvou? Ele falou: Eu mandei o barco a remo, mandei jet ski, mandei helicóptero, o que você queria? Né? Então, assim, às vezes Deus está nos dando ferramentas que os homens construíram com o conhecimento que Deus nos deu a capacidade de ter. E os homens construíram essas ferramentas, nós podemos usá-las para nos salvar de vários problemas, para nos melhorar enquanto pessoa, para estar mais próximo de quem Cristo é, né? Porque nós temos que ser imitadores dele. Então a gente tem várias ferramentas aí mostrando como a gente pode ser um pouco melhor, mais próximo do que Cristo é, mas a gente fica esperando alguma coisa diferente, alguma coisa que pareça mais sobrenatural, mais milagrosa, mas às vezes Deus pode estar agindo de uma outra maneira. Então eu penso que os conhecimentos da psicologia, da neurociências, muitas vezes são essas ferramentas que Deus está dando para a gente também, para a gente poder estar se desenvolvendo e crescendo emocionalmente, e isso também pode nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Amém? Então é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode estar respondendo, se alguém tiver alguma dúvida específica agora, mas também outros dias aí, quem precisar pode procurar e manda as perguntas lá que a gente vai conversando. Amém, amém. Muito leve, muito suave a fala da Bárbara, né? Faz a gente se sentir assim descansada. Essas dicas são muito boas mesmo. A gente precisa criar o hábito de se cuidar. A gente tem que se obrigar a realmente se cuidar. Às vezes, a gente tem mania de ficar adiando por conta dos inúmeros compromissos, a gente tem mania de ficar agendando um monte de coisas ao mesmo tempo e depois não dá conta, vem o estresse, aí a gente fica com aquela consciência assim pesada, porque a gente não está dando conta, daí o emocional da gente começa a ficar abalado, e aí o coração se acelera, porque algumas coisas a gente não deixa cumprir direito, não dá conta, e a gente se sente mal, e aí é como a Andréa colocou, né? O emocional da gente fica abalado. E aí a gente começa a desenvolver ansiedade, tristeza, angústia, e é um passo bem, assim, bem largo, bem rápido para uma depressão, para um abatimento. Porque eu tenho visto isso. Algumas pessoas, elas ficam abatidas, porque elas começam a achar que elas não são capazes, que elas não são fortes o suficiente, que elas nunca vão conseguir, né? Que elas não têm capacidade mesmo. Isso é muito ruim. Nós somos... E, irmã Denise, sim, sobre essa questão que você está falando da capacidade, capacidade é uma coisa que, assim, a gente tem um potencial, mas a gente vai adquirindo, né, na prática. Então, muitas vezes, as pessoas acham que elas não têm como chegar nesse ponto de conseguir ser uma pessoa que não tenha mais, por exemplo, ansiedade diante das situações, uma pessoa que consiga enfrentar os desafios da vida, mas isso é uma coisa que a gente vai construindo aos pouquinhos, dia após dia, enfrentando os desafios, os pequenos, depois os médios, depois os grandes. Então, por mais que a gente, de repente, hoje não tenha aquela total capacidade, então, de repente, as pessoas podem olhar e falar assim: nossa, a irmã Denise consegue lidar com tantas coisas, consegue fazer tantas coisas, realizar tantas coisas, mas ela foi construindo essa habilidade durante o tempo da vida dela. Então, se a gente quer adquirir essas habilidades, a gente precisa começar hoje a construir aos pouquinhos e ter essa paciência de plantar essa semente, regar dia após dia, até ela crescer, virar uma árvore e dar os seus frutos, né? Então, a gente precisa ter essa paciência para construir as habilidades que nós precisamos ter e se tornar cada dia mais uma pessoa mais forte e mais capaz. exatamente. Eu escutei na live da Genilza, sábado, né?
ela dizendo que não entende como que eu consigo dar conta de todas as coisas que eu faço, principalmente em lidar com cada uma das guerreiras, né? Algumas irmãs ficaram assim admiradas no sábado de eu saber o nome de todas que estavam ali, conhecer pela foto e sem a foto e pelo nome, porque, assim, primeiramente, eu entendo que eu estou cumprindo um chamado que Deus me deu, e, ao mesmo tempo, Ele me capacita para isso, né? Por causa da dedicação. A gente se dedica e Deus vai nos aprimorando. E depois também eu começo a perceber que a gente vai se doando e a gente vai se aprimorando à medida que a gente vai se dedicando. Você vai desenvolvendo habilidades. Existem algumas mulheres, né? E aí eu estou falando pela maneira como eu converso e aquilo que eu ouço, que se poupam demais, que não querem arriscar, têm medo, né? Ah, eu prefiro ficar no meu cantinho, na minha zona de conforto, não quero me estressar. Mas, às vezes, é como a questão do casulo, né? Se você começa a sair do seu casulo, da sua zona de conforto, aos poucos você vai, assim, passando por algum processo difícil, mas aquelas etapas você vai vencendo e vai deixando elas para trás. E vai invadindo outros espaços e vai percebendo que você não está mais naquele momento lá atrás, você já evoluiu, você já cresceu, você já está um pouco mais lá na frente. Então, a gente não pode ter medo de arriscar, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico, mexer no computador. Eu tenho medo de mexer no computador e escangalhar tudo. Não é tão simples assim. O computador ele não escangalha tão simplesmente porque você vai mexer num lugar que você tem medo, que você não conhece. Ele tem alguns dispositivos que dão segurança para ele não escangalhar tão simples assim. Então, você pode arriscar, né? Ele vai falar com você, tem certeza que se você fizer isso, vai acontecer isso, quer arriscar e tal. Então, ele mesmo fala com você, ele vai te dando mecanismos. Então, o celular, né? Tem gente, eu não vou mexer no celular, porque daqui a pouco, não sei o quê. Então, tem coisas, irmãs, que a gente precisa arriscar. E outra coisa, quando a Bárbara estava dizendo, que a gente precisa criar alguns hábitos de cuidado, que se a gente não fizer por nós mesmas, ou acredito eu que outras pessoas não vão conseguir fazer por nós, é você se obrigar, se forçar a se cuidar. Né? Por exemplo, às vezes eu chego da escola às 5h30, eu me obrigo a sentar um pouco no sofá, botar minhas pernas para cima, sabe, e fechar os olhos, ligar a televisão para ficar ouvindo ela em stand-by, com os olhos fechados, para que naqueles 10, 15, 20 minutos eu consiga dar uma relaxada antes de ir, né, para o trampo de novo, porque tem coisas que a gente faz depois que chega do trabalho, não tem jeito, né? E a gente precisa buscar organizar a agenda da gente dentro do nosso espaço de tempo. Existem prioridades. E eu costumo dizer que, às vezes, a gente prioriza alguma coisa que não precisa ter prioridade e esquece de fazer aquilo que realmente é importante. Entendeu? O que é de fato importante, você, não, depois eu faço. E vai priorizar uma coisa que não precisa ter tanta prioridade, né? Então, isso é uma coisa muito difícil da gente se policiar, mas a gente precisa aprender, né? A pastora Márcia foi despertada aí por alguma coisa. Fala aí, pastora, dá base para a gente. Amém. A paz e os demais que chegaram depois. Essas coisas que foram faladas aqui, muitos se aplicam a mim. A Bárbara vai até rir aí quando eu falar mesmo, né? Porque eu sou desse jeito, né? De só parar quando eu termino. Se eu pegar um negócio para fazer, eu tenho que ir até o fim. Às vezes minhas forças já estão lá acabando, já estou assim, já no limite das minhas forças físicas e às vezes até psicológicas, mas eu vou até o fim. Aí depois sinto acabada, mas isso não andava fazendo bem para mim.
E aí eu comecei a dar essa parada nesse ritmo acelerado demais, que estava me aniquilando, me destruindo, sem que eu mesmo percebesse, porque a minha capacidade, a minha é um defeito, às vezes é um defeito, às vezes é uma qualidade, essa questão de querer fazer perfeccionismo, né? Fazer as coisas com perfeição, fazer as coisas direitinho. Eu tenho muito isso, então eu tenho que tomar muito cuidado para eu não extrapolar os limites do meu próprio corpo. Isso acaba me prejudicando. E eu entendi que o cuidado que eu preciso ter com a minha saúde física e emocional, por conta dessa coisa toda, né? Aprender a dizer não para algumas pessoas, porque as pessoas vêm e te requerem isso ou aquilo de você, e você, no intuito de agradar, você sempre, sim, sim, eu vou fazer, e às vezes você nem pode, e você faz, né, o impossível, se desgasta toda, acaba com tua vida, com teu dia, para atender as demandas de uma pessoa que poderia também fazer. Simplesmente ela quer que você faça, que você faça, mas ela poderia fazer. Então, eu tenho aprendido muito com isso, que o princípio de se cuidar, do autocuidado com as nossas vidas, né? Espirituais, emocionais, sociais, né? Nossos relacionamentos diários, tudo isso é afetado quando a gente não equilibra as nossas ações. Amém? Eu gostaria de colocar rapidinho, mediante a fala de vocês, uma coisa que a pastora falou, a Denise falou. Primeira coisa, eu dou aula. E aí, barulho, eu dou aula, 3, 4 turmas por dia, às vezes 5. A primeira coisa que eu chego em casa vou logo para o quarto, eu fecho a porta e, tipo assim, relaxo, faço a mesma coisa. Eu não quero ouvir nada, não quero fazer nada, porque você venha sobermado ou não, porque são muitas crianças, é adolescente, é criança ao mesmo tempo. Mas eu quero falar uma questão também, que se preocupar com o que o outro está pensando, né? A Bárbara pontuou muito, a pastora também. Eu, antigamente, às vezes, eu fazia coisas para a igreja, eu não posso faltar. Ai, gente, mas o meu corpo, sabe, cansaço, não posso faltar, porque o que o pessoal vai pensar? Hoje em dia, eu desacelerei nisso, assim, com vontade. Eu falei assim, não, eu olho para mim. O meu corpo, na semana passada, tinha um encontro, mas o meu corpo estava muito, muito cansado, estava muito cansado. Eu não estou preocupada com o que o outro vai pensar. Porque Regiane não veio, mas eu não estava dando conta de mim, o meu corpo estava pedindo um descanso, a minha cabeça está pedindo descanso. E a gente tem que aprender uma coisa que, quando eu fiz uma questão psicóloga, um tempinho atrás, eu aprendi uma coisa, a gente não pode ver muito em função do outro. E outra coisa, o que o outro pensa a seu respeito é problema do outro, não é seu problema. Então, assim, o outro que está pensando não te conhece, mas ele vai pensar, todo mundo, infelizmente, acaba ajudando, mas é o pensamento dele, não é seu. Viva a sua vida, entendeu? Aí que eu fiz, eu pensei, não, eu vou ficar em casa, porque eu estou realmente muito cansada, minha cabeça está cansada, era semana de fechamento diário, aquela loucura toda, eu pensei, não quero, deixa para lá, mas, infelizmente, eu vou dizer a verdade, gente, o meu corpo não deu, cheguei, descansei, e eu vi que eu estava ainda muito cansada, não fui, ponto. Eu preocupava muito com o que os outros iam falar lá, Regiane está faltando, Regiane está fazendo isso. Porque Regiane é assim, deixa os outros falar, que isso não é problema seu, é problema da pessoa. E segue a sua verdade. O que é a sua verdade? No meu caso, a minha verdade é o meu corpo cansado, a minha mente cansada. Ponto. Fiquei em casa, descansei numa boa. Então, assim, quando a gente entende, né, eu vou colocar isso aqui, estou colocando com as minhas palavras, é o meu entendimento. Quando a gente entende que a nossa vida está nas mãos de Deus, a nossa vida nunca pode estar na mão de outras pessoas. Então, a nossa vida tem que estar na mão do Senhor. O Senhor nos conhece, esquadrinha nossos corações, conhece nossos pensamentos. Então, o nosso coração, então, é isso que é o mais importante. E que a gente seja sincero naquilo que a gente faz, né? Como a Bárbara já colocou aí, né? Tudo que a gente for fazer, né? Fazer por nós mesmos, pelos outros, que a gente também seja sincero em todo momento, buscando equilíbrio, né? Buscando, né, ter todo o entendimento do que está fazendo, e não fazer por fazer, mas fazer, né, realmente sabendo que você está se priorizando, que você
também verdadeiramente está cuidando do próximo, né? Essa é o que eu penso. Gente, tem uma coisa bem interessante também, né? Nós já vamos nos preparar para encerrar. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que pode deixar algumas pessoas assim admiradas, né? Ou então, sei lá, desapontadas, não sei. Vai depender da leitura, né? Que cada uma fizer. Mas eu, de vez em quando, me obrigo também, né, a sentar ou deitar na minha cama. Eu comprei um Chromecast e coloquei na minha televisão, porque ela não tem internet, e assisti um seriado bom, daqueles que não tenha nada de errado, que seja familiar, que tenha uma boa lição, tipo Heartland, que é um ambiente de fazenda, né, com cavalos. Eu amo animais. Eu me dou o luxo de deitar e assistir pelo menos ali uns 2 episódiozinhos, sabe? E, como é que se diz assim? De sonhar com aquele ambiente ali, entrar para dentro daquela história, me sentir lá dentro e dar uma descansada, uma relaxada, sabe? Depois que eu termino de ver, eu me sinto super bem. Aquilo deixou uma lição para mim, eu aprendo muita coisa e me faz bem. Eu acho que a gente também precisa fazer isso também de vez em quando. Eu não digo assistir coisas que possam prejudicar a sua vida espiritual, eu não gosto, né? Filmes de ação, sanguinário, essas coisas de suspense, como é que é? Ficção científica, né? Não gosto nada disso. Mas, assim, uma comédia romântica, né? Um ambiente de fazenda, filmes com cachorro, com gato, eu gosto muito, gente. E me dou mesmo o luxo de vez em quando, corro, faço meu serviço todinho, arrumo tudo. Não consigo fazer isso sempre. Mas quando eu encontro uma oportunidade, olha, hoje não tem para ninguém, vou lá, boto meu Chromecast na televisão, preparo meu quarto bem assim, ambientado, bonitinho, fecho minha porta. Meu marido não gosta de assistir as coisas que eu assisto, né? Homem é diferente disso. E aí fico lá assistindo, gente, e aquilo me faz um bem muito grande. Olha aqueles cavalos, aquele ambiente de fazenda, aquele verde, aquilo me faz um bem danado. Eu gosto muito. Heartland, quem não assistiu no Netflix, eu recomendo. Assista, é maravilhoso, né? É uma menina que encanta cavalos e ela traz aqueles ensinamentos para o dia a dia, no trato com as pessoas, e assim, tudo que trata com relacionamento, né, de pessoas, que pode me instruir, me ajudar, eu estou dentro, gosto, porque eu tenho relacionamentos, eu lido com pessoas o tempo todo e eu aprendo muito e aquilo me faz muito bem mesmo. Então, irmã Denise, pelo amor de Deus, você faz tudo isso e ainda consegue encontrar um tempo para assistir um seriado? Consigo sim. Porque eu me obrigo a fazer isso, sabe? Mesmo contra o regulamento, eu cancelo alguma agenda, deixo a louça na pia mesmo, porque se você parar para pensar, vai ter sempre copo, panela, sempre vai ter coisas para lavar, roupa vai ter sempre roupa para lavar, vassoura você vai ficar usando ela o tempo todo. Não adianta, gente, não adianta. Esse tipo de trabalho não acaba numa casa. Eu conheço pessoas que são paranoicas. Não botam um copo sobrando na pia, corre lá e lava. Não tem como, gente. Isso desgasta emocionalmente. Eu não estou dizendo para você entulhar a louça ou entulhar roupa. Não estou dizendo. Escolhe os dias para você lavar sua roupa, né? Programa a louça depois do almoço, lava logo, não deixa juntar. Tudo bem, mas você precisa de um entretenimento, porque ninguém é de ferro, gente. De vez em quando é preciso. A Rejane estava falando uma coisa muito interessante. Ela viu a foto lá no dia do encontro, de nós da liderança, fomos assistir o filme, que eu esqueci até agora o nome, né, Rejane? Esqueci. Nós fomos assistir um filme cristão lá
Esqueci. Deus não está morto, não, né? Acho que É um filme muito bacana. A gente ficção. reuniu a equipe e fomos, gente, a liderança. Era um momento de pipoca, de refrigerante, da gente sentar lá no cinema e bater um papo e assistir o filme. A gente riu pra caramba, a gente se divertiu muito, foi muito legal. É isso aí, Soraya, é isso aí. A gente precisa, porque isso, gente, desanuvia, isso, sabe, faz a gente respirar melhor, faz a gente relaxar, faz a gente dormir bem. É preciso, isso faz parte do tratamento para as emoções também, eu penso assim. Então, eu nem falo muito isso, porque algumas pessoas podem me criticar, né? Ai, Madenese, está vendo Netflix? Não vou nem falar isso lá no grupão. Vai ter gente, isso não pode acontecer. Mas aqui para vocês eu estou dizendo, nós estamos aqui em 24 pessoas, né? E eu estou falando, gente, eu escolho o que eu assisto, eu escolho, seleciono, não vejo qualquer coisa, mas eu gosto. Denise, até o Paulo, quando estava lá na prisão, eu não me lembro para quem que foi a carta que ele escreveu agradecendo, porque foi lá recrear ele na prisão. Ele ficou feliz que alguém foi lá, estava lá conversando com ele, trazendo um momento de diversão para ele. Sim, gente. Então, assim, é saudável para a gente, e é necessário para a nossa saúde, a gente ter esses momentos de prazer, de comunhão com as outras pessoas também, e de se divertir, de relaxar. Isso aí também é necessário para a gente. A gente até faz melhor as coisas depois, né? Então, sabendo equilibrar, acaba sendo muito bom mesmo. Priscila levantou a mão. Fala, Priscila. Darcilene também. Daqui a pouco Darcilene também fala. Pode falar, Priya. Gente, estou dando aqui uma mazinha bebê. Boa noite, a paz. O que a Regiane falou, eu vou reforçar aqui. Todo mundo sabe que eu tenho 3 filhos, né? Um está aqui, o Joãozinho mamando agora. Os outros estão lá vendo televisão enquanto eu estou aqui com vocês, né? Nessa palestra maravilhosa. E todo mundo sabe que a mulher tem muitos N afazeres. E o que a Regiane falou me chamou muita atenção, né? Dentro também que a nossa palestrante Bárbara falou também, que nós precisamos, por um momento, nos retirarmos. Nós precisamos, o que a missionária Denise também falou, independente do que as pessoas vão falar, a gente não precisa, a gente não pode se apegar às palavras contrárias. Muitas das vezes vão pensar mal da gente, mas a gente não pode se atrelar a isso, né? Ah, meu Deus, eles estão pensando isso, estão pensando aquilo. Ah, a igreja, né? A gente vai na igreja sim, mas quando nós estamos muito cansadas, vamos ter que dar um stop, né, gente? Vamos ter que parar por um momento. Nós não somos super mulheres. Nós precisamos nos cuidarmos, sim. Tirar um momento, igual a missionária Denise falou, a gente precisa parar, sim, respirar. Quantas vezes eu não paro aqui com meu esposo, com as crianças, e me vejo sorrindo aqui com eles, vendo um seriado, até filme de ação aqui a gente vê, né? Eles gostam muito de filmes, né, que se movimenta muito. E aí a gente sorri muito aqui, junto com a família, e é um momento de descontração, gente. Isso é maravilhoso. Mas existem muitas pessoas muitos religiosos, que acham que isso é coisa do inimigo, então, né, vamos, entre aspas, você não pode isso, você não pode aquilo. Gente, em Deus podemos todas as coisas, mas tudo tem que ser analisado, né, tudo com organização, é claro. É isso. Com certeza, com certeza. Eu gosto de ver desenho, gente. Ó, tem Planeta 51. Eu vejo, eu tenho meus DVD. Gente, eu coloquei meu DVD no final de semana. Aí acabei vendo Ben-Hur. Eu vi um filme romântico, Para Sempre Cinderela. Eu acabei vendo. Gente, eu botei minhas coisas. Eu vejo. Eu tenho meus DVDzinhos, Planeta 51, tem outro desenho animado. Eu vejo. Gente, tem que ver comédia, tem que rir, sabe? Tem que pegar essas coisas que são legais, selecionar, que são coisinhas que dá para a gente ver, é claro, como a irmã falou, como a Denise falou. A gente é cristã, a gente seleciona, mas tem muitas coisas bacanas, legais que foram feitas e que são boas para a gente assistir, para a gente rir, gargalhar, pegar a pipoca, ver. Eu gosto de ver desenho. Na verdade, o meu sonho é ter. Não sei, eu gosto de jogar videogame, gente, você tem noção.
Ainda vou comprar meu videogame de novo. Mas, enfim, é isso, é se divertir, é tirar um tempo de qualidade para você. É um tempo que você tire para você realmente aliviar a cabeça. Porque a gente fica muito tensa com muita coisa, muita responsabilidade. E a gente realmente precisa tirar. Eu acho que eu vou dar assim, de momento sabático. Eu não quero fazer nada, eu só quero rir, eu só quero ficar olhando para a televisão, vendo minha série na Netflix, ou então botando lá um DVDzinho, assistindo ao meu tempo sabático. É isso, ponto. E não é pecado, gente, pelo amor de Deus, não é pecado. Você pegar e ver, né, uma comédia, um filmezinho bacana, como ela gosta de ver coisas de animais, ótimo, veja, se distraia. É preciso ter esse momento, é preciso. Olha só, antes de da Silene falar, deixa eu falar uma coisa rapidinha. Já que a gente está assim, meio que abrindo, né, o coração, e eu acredito que isso seja legal, porque a gente está desmistificando muitas coisas aqui, eu acredito. A Bárbara é culpada disso, né? Ela que instigou a gente aqui. Mas olha só, por exemplo, uma vez eu assisti uma pessoa, não vou dizer o nome dela não, que ela é famosa, né? Ela foi para o altar e pregou dizendo assim, eu condeno quem assiste uma linda mulher, porque a mulher profana, é uma mulher prostituta, que não sei o que, não sei o que lá. Eu sou uma pessoa que gosto de refletir. Eu não vou pela cabeça dos outros, eu reflito. Antes de você estabelecer uma opinião, né, sobre alguma coisa, você vai à fonte, você vai lá e pesquisa, você vai procurar saber. Então, eu assisti o filme Uma Linda Mulher, né, gente? E eu vou ser muito sincera com vocês, o filme é maravilhoso. Por que o filme é maravilhoso? Porque ela é realmente uma prostituta, mas que não encontrou opções para ser outra coisa a não ser prostituta, mas só que depois ela conhece um milionário por quem se apaixona, né? E ela deixa de ser prostituta no final do filme e passa a ser esposa, ela termina com ele. Ela não termina prostituta, ela larga a prostituição. E o filme, ele discute muitos temas. E de tanto eu assistir, eu acabei decorando as falas do filme. Por exemplo, vou só finalizar minha fala com vocês. Tem uma fala do filme que eu achei super interessante, que quando às vezes eu estou fazendo palestra, eu falo a frase do filme. Naquele momento em que ela come o morango junto com aquela bebida, que eu esqueci o nome agora, e ela vai no banheiro para limpar os dentes. Martini. É, uma coisa assim. Ela vai limpar os dentes no banheiro, porque ela comeu morango, né? E ela é muito assim cuidadosa com o corpo dela. Então, ela vai lá, pega o fio dental, coloca na mãozinha assim, vai se cuidar. Ele desconfia, por ela ser prostituta, vai atrás dela. Ele entra no banheiro e ela bota a mão para trás, como quem diz assim, ela está com vergonha de mostrar, né, que ela está com fio dental. Ele pensa que ela está com drogas. E ele diz para ela assim, olha só, eu estou decepcionado porque não é isso que eu quero, não. Você, por favor... pode ir embora daqui, pega a sua bolsa, já foi dando a bolsa para ela ir embora, não sei o quê. Aí ele força pegar a mão dela, quando força que abre a mão dela, forçado, vê que é Ai, meu Deus, acabei de falar. Fio dental. E fio dental. Ele olha, vocês lembram dessa parte? Ele olha para ela e diz assim, nossa, eu lido com tanta gente, poucas pessoas me surpreendem. Nossa, gente, que fala. Aí ela vai e diz assim, sorte a sua, porque a maioria me decepciona. Gente, olha, essa fala é para uma pregação, é para uma reflexão, é para um momento assim de você olhar, nossa, ele fez imagem errada dela porque ela achou que ela estava com droga. Na verdade, ela estava limpando os dentezinhos dela, porque ela era uma mulher... que, apesar de ser prostituta, ela era uma mulher decente, ela estava fazendo, né, o asseio do seu corpo. E ele disse para ela, sorte a sua, porque a maioria me decepciona. Então, gente, eu vou dizer para vocês, quando as pessoas vão e falam, né, que existem situações que você... Reflete primeiro você investiga, né? Investiga para ver se aquilo realmente é bom ou se não é. Eu não julgo ninguém, acho que a gente não tem esse direito de julgar ninguém. Você precisa saber o que é que você pode assistir, o que é que a mente que você tem que faz com que você
consiga refletir sobre aquilo, e não com uma visão rasteira, né? Eu vou assistir aquilo ali, mas eu vou ver qual é a lição que tem por trás daquilo ali. Quantos filmes são hollywoodianos que têm assim, ensinamentos preciosíssimos, porque tem mensagem subliminar, né? Aquela mensagem que não está tão clara naquele momento, mas que você tem uma mentalidade um pouquinho mais madura, você reflete, você percebe que, caramba, olha só que ensinamento. Uma frase, né? Pá! Uma frase assim, nossa, igual aquele filme daqueles ratos, Ratatouille. Vai lá e faz uma comida gostosa, mas eu não sei fazer. Eu amo esse filme, gente. Já vi várias vezes Ratatouille, gente. Me surpreenda. Gente, quantas vezes meu marido fala isso para mim aqui em casa? Denise, me surpreenda. Me surpreenda. Gente, então, assim, são frases que marcam, né? São frases que marcam. Se Mas você o Ratatouille quer, tem lição também. Ratatouille tem lição também. Tem? Fala da capacidade. Nossa, é lindo. Ele fala sobre você ser capaz de você ir correr atrás do seu sonho, do seu objetivo. Então, era tão lindinho esse filme, gente. Eu vejo o filme mais do Homem-Aranha, né? Quando ele fala grandes poderes exigem grandes responsabilidades. São frases máximas. O Rei Leão, máximo. O Rei Leão. Então, é isso aí, gente. Tem uma opção de gente querendo falar aí. Tem Darcilene. Darcilene, minha querida. Depois eu quero falar complementar sobre o filme que você assistiu, né? Tá bom, Marlene. Deixa só Darcilene e depois você fala. A paz do Senhor para as irmãs. Eu só quero complementar o que Denise está falando. Eu gosto muito de... Eu não sou de assistir, como é que fala? Séries, porque quando eu assisto, eu quero assistir tudo de uma vez só. Mas eu gosto de assistir filme. A minha filha é professora. Acho que tem uns 15 dias que eu fui ver, ela me chamou para ir no cinema, eu falei, não estou com vontade não. Aí só, mas você vai gostar do filme, A Mulher Rei, não sei se vocês já viram. Aí eu fui, é o que a Denise está falando, a gente tira lição, porque esse filme, não sei se vocês já viram, é superação, é um filme de superação. Então, a gente... aí eu falei assim, como eu não tenho Instagram, aí me viram... Antes, quando eu cheguei em casa, eu te vi no Instagram, você comendo pipoca. Eu digo, mas meu Deus do céu, minha filha tira foto, bota no Instagram e eu mesmo não sei. E isso é muito bom, gente. A minha vida inteira, eu trabalhei dentro de hospital e a gente, quando trabalha, eu acho que é igual professora, que eu falo que são dois seres humanos que vão subir direto para o céu sem interrupção de nada. Ambiente pesado, triste. Os professores... Isso aí. Isso. Então, a gente tem que ter um escape, mesmo na igreja. A gente tem aquela rotina, a pessoa, né, ainda mais quando você tem um cargo, assim, né? Então, você tem que ter um momento para você, porque senão você vai explodir. É por isso que muita gente entra em depressão, porque fica focado. Eu penso assim, tá? Fica focado ali. Não, gente, nós somos seres humanos como qualquer pessoa. E tem uma hora que se a gente não tiver nosso escape, hoje mesmo eu estou aqui em Ponta Negra, é por isso que eu estou assistindo, senão eu estaria lá na palestra com o meu pastor. Então, é assim e isso é muito bom. Eu também sou... Olha, eu vou para Ponta Negra também, hein? Me aguarda aí que eu vou passar um final de semana aí contigo, hein? Amém. Aí, ó, vamos fazer a pastora Márcia, vou arrumar um monte de casa aí para eu passar final de semana para eu relaxar, estou precisando. É só porque eu te convidei. Aí eu falo assim, gente, eu sou igual a Denise, pode estar louça na pia, mas se eu tiver que descansar, eu vou. Aí eu falei assim, quando eu acordar, eu lavo a louça. É isso aí. Eu quero a minha cabeça tranquila, para quando precisar da gente, a gente está bem para, né, assistir tudo. Então, é isso que eu queria falar. E vou assistir, é muito bom, hein? Ai, que bom que você gostou da Mulher Rei, com a Viola Davis. Eu estou doida para correr para o cinema. Vou assistir. As críticas estão altíssimas, muito boas. Vou assistir. Fala, Marlene. Pois é, boa noite, amadas. Eu estou no trabalho, a minha bebê está aqui na Alba Eletrônica e eu estou participando aqui, né? Eu cuido de uma bebê de 1 ano e 6 meses, né? A Denise sabe que eu participo de poucas coisas de vez em quando eu tenho que dormir aqui, né? Então, essa parte que a Denise falou, né, Uma Linda Mulher, eu já assisti várias vezes com meu esposo, né? A gente tira várias lições, como a Denise fala. Uma parte que
que assim, que é importante para que às vezes acontece conosco de entrar numa loja e às vezes você tem condições de comprar aquela roupa, mas você é humilhado até por certos vendedores, né? E acontece no filme, né? Ela chega porque ela está ainda com aquelas roupas da vida que ela vivia antes, né? Mas ela estava com muito dinheiro que ele deu para ela se vestir, e ela entrou na loja para comprar tudo que ela quisesse, né? E ela foi, assim, maltratada pela vendedora. E ela entrou em um outro lugar e fez compras, assim, saiu cheia de sacola, toda realizada, bonitona, com roupas decentes, passou a se vestir, né, com roupas decentes, roupas lindas, com aquele chapéu, né? Então, assim, passa também lição para a gente também, né? Eu também gosto de assistir desenho, eu também gosto de assistir filme de cachorros, eu e meu esposo, né, desenhos, comédia, e também gosto de andar de bicicleta, né? Gosto de pedalar. Andar, de vez em quando eu sinto vontade de ficar de frente para o mar, respirando aquele ar, né? Mas, assim, é perigoso, né? Mas eu já realizei esse sonho, né? De ficar de frente ali, sentindo a maresia, né? Sentindo, vendo as ondas indo e voltando, né? Andar descalço na beira da praia. De vez em quando, realmente, nós temos que ter esse lazer, né? De ler um bom livro, né? Às vezes também de conversar muito assim com alguém. Eu, por exemplo, com a minha parceira de oração, a Roseli, gente, quando a gente para conversar, é 2 horas e meia, né? Ligação de vídeo, né? Nós duas, né? É uma bênção, né? E, assim, eu sinto muita falta de ter esse convívio com vocês, porque cuidar de bebê não é fácil, né? A gente não tem esse tempo. Eu agora estou tendo esse tempo porque eu estou treinando uma pessoa para ficar no final de semana. Então, ela hoje botou a bebê para dormir, hoje eu fiquei vigiando aqui com a babá, e ela conseguiu, graças a Deus, botar pela primeira vez a bebê para dormir, né? Os pais saíram para jantar, então estou aqui, eu de mordomia no trabalho, assistindo vocês aí, né? Que maravilha, né? Marlene, você tem que falar que você aprendeu a andar de bicicleta agora, há pouco tempo, lembra? Sim, eu aprendi, eu sonhava andar de bicicleta, eu sonhava, era a coisa mais gostosa do mundo. Então, eu aprendi a andar de bicicleta em dezembro, paguei 5 aulas. Olha que legal, gente. Aqui em Copacabana, aqui na Lagoa, né? Eu trabalho na Lagoa, em Ipanema, então tem pessoas que dão aula, né? Então, eu descobri pelo Instagram que tem uma pessoa que dava aula, ela tem aluna de 70 anos, de 4 anos a 70 anos. E eu, com meus 58, né, aprendi a andar de bicicleta. Depois da bicicleta, eu consegui a minha habilitação, né? Hoje eu sou habilitada, graças a Deus. Então, nunca é tarde, né? É só você sonhar e acreditar que você é capaz, né? Eu acreditei que eu ia pedalar, agora mesmo eu fico pedalando, levei minha bicicleta lá para minha casa, né? Que fica do lado da igreja, ali, sou abençoada. E sábado passado, olha, eu fiquei umas 2 horas pedalando, com 2 crianças vizinhas lá, né? Uma de 8 anos e uma acho que de 9. Vamos, tia, tia, você está pedalando bem, né? Uma gracinha, né? E isso é assim, quando as pessoas falam assim, eu não vou voltar a estudar porque eu não tenho mais idade, eu não vou mais fazer isso porque eu não tenho mais cabeça. Gente, eu comecei todas as minhas realizações foram depois que eu tive meus filhos já grandes. Voltei a estudar quando meus filhos precisavam, que eles precisavam fazer uma lição e eu me sentia incapaz de ajudar. Voltei para a sala de aula com meus 43 anos, eu estava concluindo meu ensino médio, eu fiz meu curso de técnico de enfermagem, eu fiz curso de CTI, eu fiz neonatal, tudo depois, tinha dia que eu não sabia onde estava, eu trabalhava durante o dia, ia para a sala de aula à noite, e no sábado eu ia lá para o hospital, que é na Santa Casa de Misericórdia, né, onde eu fiz meu curso, Madre Teresa de Calcutá. Então, eu terminei meu ensino médio praticamente junto com o meu curso de enfermagem, né, meu técnico de enfermagem. E hoje em dia, e através do meu curso, eu passei a trabalhar só com recém-nascido, né? Hoje eu estou com um bebê maior porque eles querem ter mais um filho, e eles me deram várias oportunidades na minha vida, então eu abracei de todo o coração. E através do meu trabalho, eu conheci vários países, né? Eu fui para Paris, eu fui para
Barcelona, eu fui para Madrid, eu fui para Roma, Nova York, eu entrava de 3 em 3 meses, né? Tudo por meu trabalho. Voltei a estudar, acreditei, nunca pensei em sair do Rio de Janeiro, né? Só do Rio de Janeiro para o Ceará, que é a minha terra natal, né? E hoje em dia, né, sou, assim, muito abençoada. E eu aconselho muitas pessoas quando falam que é tarde, que não tem mais cabeça, que não tem mais idade. Nunca é tarde, né? Nunca. Né? E, assim, você se valorizar. Hoje eu estou, né? Eu não falei com você ainda, Denise, mas eu aqui estou sendo, assim, muito assim, procurada na igreja que eu estou congregando para dar aula, né, para as crianças, né? Diz que eu tenho jeito, né, para Eu li dar lá no aula. grupo, parabéns, parabéns. Eu já participei, já estou com material estudando, né? Isso Estou aí, assim. professorinha. Minha coleguinha agora, Marlene, Pois professorinha. Né? Que Dar aula para os bonitinho. pequenos, né? Isso Nunca aí. imaginei. Eu falei, Especial de Marlene Vieira. então, e aí a Gorete, no domingo, no sábado, né, fala, chamando vocês, as professoras, para receber a lembrança, e a irmã Marlene Vieira, ai meu Deus, não sou eu, a Marlene Pireda, né? E aí ela falou 2 vezes, quer dizer, eu já tinha sido, a professora mesmo já tinha me convidado, que ela é professora e auxiliar, são 4 pessoas, né? Porque se faltar uma, tem que ter outra. Ela falou comigo, eu falei, não, eu não me vejo dando aula para criança, eu acho que isso não é o que eu me imagino, eu gosto de louvar, né, mas assim, dar aula, não imagino. E isso foi uma semana, na semana seguinte, ela falou, faz uma visita, ora, né, aí na semana seguinte o pastor veio conversar comigo, né, Marlene, que tal você participar da aula para ver se você se identifica para dar aula para as crianças, e falei, não, pastor, você também não, né? Segunda pessoa, né? Aí ele falou, então, eu nem sabia, né? Pensa direitinho, ora, né? E eu acredito que você tem todo jeito, porque você já cuida de criança há quanto tempo? Mas eu cuido de bebê, é diferente de crianças, né? Que tem crianças de 4 anos, tem criança de 8 anos, tem criança de várias idades, né? Aí ele falou, não, mas pensa direitinho que eu acredito que você é capaz, você é Pode ter capaz. medo de arriscar, tem que arriscar, né? Não tenha medo de arriscar. Pois é, dizem que assim, quando você está na igreja, que você recebe um convite para participar de fazer a obra do Senhor, então, você está negando, quando você diz não, você está dizendo não para Deus, né? Porque, né, o Espírito Santo usa aquela pessoa para te fazer aquilo, né? Eu não sei se vocês que são mais mulheres sábias, né? Se vocês concordam, né, com o que eu já ouvi falar, né? A gente não pode dizer não, né? É bom arriscar. É bom arriscar, né? Gente, olha só, nós já estamos dentro do nosso horário, né? Eu quero agradecer a Bárbara, que foi assim, a que provocou toda essa discussão entre nós. Eu vou agradecer uma por uma, né? Tivemos aí cerca de 25, 26 mulheres participando. Está gravando, eu vou colocar lá no YouTube. E eu vou assistir tudo mulheres depois. Do grupo, né, participar. E eu quero agradecer a todas vocês, né? Ficar aí com essa mensagem muito linda. Vou pedir para a Bárbara, depois, se puder, no meu privado, passar os apontamentos, que quando eu jogar o link lá no grupo, eu jogo junto as informações, né? Se for o caso. E aí eu vou pedir para a nossa irmã, pastora Márcia Moço, fazer aí as considerações finais e orar para encerrar, porque é a pastora que está com a gente aqui no grupo, eu valorizo muito, né? E que Deus nos dê aí um final de noite maravilhoso, início de semana na presença do Senhor, e vamos nos cuidar. É o mês do preventivo, é o mês do câncer, né, do exame de mama, é o mês dos exames pessoais que a gente tem que fazer. Vamos nos cuidar. Os postos de saúde estão oferecendo lá, né, oportunidades de agendamento para fazer todos esses exames. Vamos nos cuidar, gente, porque isso é para nós, né? É isso aí, Aninha, é isso aí. Vamos, então, finalizar com a nossa querida pastora Márcia. Amém? Amém. Então, enquanto vocês estavam falando sobre os programas que vocês ouviram, que assistiram, eu me lembrei de um filme que eu assisti que muitas pessoas criticam muito mesmo, porque
É um filme intitulado Advogado do Diabo, mas que nos mostra ali as estratégias, os ardis do inimigo. E, né, e uma coisa que ficou fixada na minha mente foi a última frase que ele falou. Sabe, o cara que fazia o papel do diabo, ele falava assim: vaidade, o meu pecado predileto. Né? E aquilo, assim, ao longo da vida, vou observando, né, que exatamente a vaidade leva as pessoas para todo tipo de caminho ruim, né? E o inimigo se apropria disso. E tem muitas coisas que nos trazem isso, né? E com relação a toda essa dinâmica que foi falada aí, eu muito fui envolvida por essas coisas, de me ver assoberbada de tantas coisas, e eu me sentia culpada se eu parasse sem concluir. Esse era o meu pior problema, porque se eu parasse sem concluir, para mim era ruim, eu ficava muito mal comigo mesma, não conseguia relaxar, ao ponto de, assim, eu cheguei, e às vezes ainda acontece, mas eu estou lutando contra isso. Então, essa palestra é muito importante, que a gente se dê esse tempo, se dê esse prazer de desfrutar um pouco de algumas coisas que a vida nos proporciona, um momento de leitura, tudo que foi falado aqui, um lazer, né? Uma reunião familiar. Na semana retrasada eu fiz uma reunião familiar aqui, foi tão prazeroso, foi tão gostoso, a gente falando bobagem, rindo, lembrando das coisas de criança, um monte de coisas. Então, a gente precisa mesmo disso. O nosso emocional, para a gente ficar firme, para a gente ficar feliz, ser bênção para o nosso próximo, como, né, a gente está falando de um amor, do nosso amor próprio. Para a gente amar ao próximo, a gente precisa primeiro se amar. Se você não consegue se amar, é impossível você amar o teu próximo. Como é que você vai amar alguém? Então, que a gente possa pensar nisso, refletir bem, se dar esse luxo, né? Como a Denise falou e algumas irmãs falaram, de largar a pia cheia de louça. Eu fico torturada, mas a gente precisa fazer isso, a gente precisa. É saudável. A nossa saúde emocional e espiritual, o nosso equilíbrio vai ficar melhor. Amém? Amém. Aí você quer que ore também, Denise, para finalizar? Pode orar para encerrar. Amém. Paizinho querido, nós louvamos o teu nome, nós queremos engrandecer e adorar a ti, ó Deus, por esses momentos preciosos que sempre, ó Deus, temos tido diante da tua presença, Pai, juntamente com as nossas irmãs, aprendendo, ó Deus, coisas preciosas para as nossas vidas. Pedimos a ti, Espírito Santo, que tu possa cuidar de cada uma de tuas filhinhas, Pai, que estão aqui, aquelas que não puderam estar, que vão assistir essa transmissão posteriormente. Eu apresento diante de ti, peço a ti, traz o equilíbrio, traz o entendimento, Pai, daquilo que tu tens, ó Deus, coisas tão maravilhosas, é tudo que fazes para o nosso deleite, Pai, e muitas vezes não conseguimos nem apreciar a natureza, aquilo que tu fazes para as nossas vidas, Pai, por conta de ficarmos tão preocupadas com a lida, Pai. Então, cuida de nossas vidas, ensina-nos a nos amar, a nos cuidar da nossa saúde física e espiritual, do nosso equilíbrio, Pai, emocional e da nossa vida, principalmente, Pai, da nossa vida, do nosso tempo que temos que ter contigo, porque daí é que vamos, ó Deus, ter toda a diretriz, tudo o que nós precisamos para ter vida melhor, uma vida abundante da tua graça e da tua alegria, Pai. Que o Senhor venha trabalhar em nós, Pai, e venha manifestar todo o teu querer em nossas vidas e fazer de nós, ó Deus, instrumentos para muitas outras mulheres, Pai, que têm se achegado até a nós, ó Deus, precisando de ouvir que tu és tudo que nós precisamos para sermos, ó Deus, melhores, para
ó Deus, nos posicionarmos de forma melhor nesta vida, Pai. Então, leva-nos, ó Deus, a tuas águas tranquilas, a tuas águas de descanso, aos pastos verdejantes, Pai. Oh, meu Deus, aquieta a nossa alma, o nosso espírito, Pai, e ajuda-nos a entender que há um tempo que o Senhor fez para todo o propósito se cumprir em nossas vidas e que não precisamos nos desgastar tanto em tantas coisas que vão passar, mas que possamos dar prioridade ao que é eterno, que é a nossa vida contigo, que é a nosso relacionamento com o nosso próximo, aquilo que o Senhor nos ensinou e que deixou testificado em Jesus como os maiores mandamentos. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo quanto tens feito. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Gente, deixei um link aí no chat sobre a série do Heartland, caso vocês queiram algumas informações. E quero avisar também que eu e a Rejane estamos nos preparando aí para o nosso próximo curso, né? Que é um livro maravilhoso, maravilhoso, que a gente vai aprender muito. A gente vai preparar aí os esboços direitinho, mas a gente vai voltar em novembro, né? Porque agora a gente está num recessozinho aí, porque a gente está preparando. Mas beijo grande para todas vocês. Vou pôr o link lá no YouTube dessa palestra maravilhosa. Olha, assista o desenho, assista o filme, sério. Assista Maria Mulher, Jane. Obrigada. É. Muito obrigada para vocês todas. Grande beijo. Beijo. Tchau. Fique com Deus, meus queridos. Fique com Deus. Na paz.